Damos as boas-vindas a mais um episódio do Acelera, um podcast da Diesel Studio, que fala sobre marca, sobre branding, vendas e tudo o que acelera os negócios. E hoje eu estou aqui com o Edgar, eu sou a Bárbara Cotrim, e nós estamos com duas convidadas muito especiais, Giovana Ribeiro e Joiciele Souza, especialistas sobre o tema que vamos abordar e também fundadoras da Agent Simplify. E o nosso papo de hoje será sobre marketing, mais especificamente sobre inbound marketing, uma estratégia de conteúdo focada aí em nutrição e conversão e vendas, né? E não poderíamos vir só nesse desafio. Joy, Gil, sejam bem-vindas. Obrigada. A gente estava ansioso por realizar esse episódio com vocês e falar um pouquinho mais sobre esse tema que promete otimizar os resultados dos negócios, né? Então, a ideia é que a gente possa criar uma aula aqui juntos sobre uma estratégia que funcione de verdade em inbound marketing, né? Bom, por que o tema? Né? O consumidor mudou muito o seu jeito de consumir marcas e conteúdo, e eu acho que nada mais justo que a gente também acelere, né, as nossas estratégias e pense aí em conteúdos que possam gerar valor para clientes e toda a cadeia dos negócios e também que naturalmente tragam resultados para esses empresários, empreendedores e CEOs. E a gente sabe que a estratégia de inbound é uma estratégia que hoje é utilizada por diversos negócios, né? Magazine Luiza, Dell, Hotmart, muitas empresas e negócios, e até negócios muito pequenos, sabendo da importância de trabalhar, né, em canais, formatos diferentes, para atingir esse cliente, para torná-lo, né, para atingir esse lead e torná-lo, de fato, um cliente num relacionamento, né, que gere conexão. Então, hoje a gente começa com vocês falando sobre o tema. E a proposta aqui, gente, é ajudar profissionais, gestores, lideranças, empresários e empreendedores a pensarem, né, dentro do seu negócio, estratégias de inbound marketing que funcionem de verdade. Bom, vou passar a palavra para você, Gil, para você se apresentar. Massa. Bom, primeiro a gente está muito feliz de estar aqui, então essa conversa estava acontecendo, estava cheia de discussão, rascunho, ideia, então é super legal que a gente finalmente conseguiu se encontrar, estamos muito felizes. Vou falar um pouquinho sobre mim e depois a Joy fala um pouco mais sobre a nossa empresa. Eu sou formada em jornalismo, então eu sou uma pessoa que trabalha com palavras e conteúdo, ideias e formatações de ideias, enfim, e formatar isso tudo de um jeito que faça sentido há algum tempo. Trabalhei um pouco como jornalista, especialmente na área de assessoria de imprensa, então essa coisa de ouvir e transformar essa informação em alguma outra coisa é algo com o qual eu trabalho há bastante tempo, assim. E com o tempo você vai dando essa migrada assim, para o marketing. Trabalhei em alguns lugares no departamento de marketing mesmo, um pouco focado no offline, aí o digital ia dando as caras, aí você ia aprendendo algumas coisas, dando uns pitacos, e finalmente, assim, desde 2016, mais ou menos, 2015, eu trabalho praticamente integralmente, assim, com marketing digital, estratégia de marketing digital, planejamento de marketing digital, e resultados também, né, porque no final das contas a gente precisa de dados, a gente precisa de resultados. E nisso eu encontrei com a Joy e a Simplify foi tomando... Quer dizer, as coisas foram acontecendo, mas eu encontrei com a Joy nesse meio do caminho. Seja bem-vinda, Joy. Obrigada. Antes de tudo, queria agradecer também pelo espaço. Estou adorando a iniciativa. Acho que vai ajudar muita gente aí para realmente poder pensar um pouquinho de como está atuando, ver algumas novidades, acompanhar aí um pouquinho também o trabalho das pessoas com case, né? E tentar refletir um pouco de como adaptar suas estratégias. Meu nome é Joy. Na verdade, Joiciele Souza, mas, né, muito complicado, vamos simplificar, Joy. E eu tenho uma atuação bem ampla, porque, na verdade, a minha formação é como designer gráfico. E desde o início da faculdade, eu já estava ali, né, flertando com o marketing, não me sentia totalmente realizada, porque eu via que a minha questão de diferencial competitivo sempre foi de ser uma pessoa criativa e estratégica. E isso é muito contraditório. E aí eu via, meu olho brilhava tanto em marketing digital quanto na questão do design. E aí eu vi que, na verdade, isso era uma ótima oportunidade, porque são áreas que se complementam muito, né? A gente não tem estratégia, não tem marketing, você não tem uma marca envolvida.
Então, achei ótimo perceber que existia uma oportunidade no mercado para poder me destacar e fui me especializando, sempre tentando trazer a abordagem do marketing, mas toda a questão do branding, do posicionamento das marcas, da estratégia. E durante esse meio tempo, eu atuei em empresas até bem grandes, como, por exemplo, a Coca-Cola, a Rock Content, que são referências nas suas áreas de atuação. E aí a gente, né, pega aquela bagagem, aquela confiança, e eu comecei a perceber que no mercado existia muita oportunidade para uma empresa que se posicionasse de forma que realmente soluciona o problema do cliente, sabe? De não vender um serviço, mas uma solução. E que o básico bem feito no marketing digital, infelizmente, ainda deixa muito a desejar, né? Então, a gente vem com esse posicionamento. Inclusive, uma das premissas é essa, gerar conteúdo de valor, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, para já gerar impacto para os nossos clientes de imediato, né? Para as pessoas como um todo. Então é isso, queria agradecer vocês pelo espaço e passar a palavra para o... Uma coisa que você falou que eu acho fantástico é essa visão. A gente fala muito de intencionalidade, né, Bárbara? Proposição no que está fazendo, e às vezes a gente se perde nesse sentido, né? Passar uma mensagem sabendo onde você quer levar, né, aquele conhecimento, para onde que vai caminhar. E quando você fala do marketing, né, como esse balizador, né, como esse mandatário dentro da comunicação, eu acho interessante, que é uma visão que a gente defende bastante. Hoje a gente fala estou dentro da área de vendas há 25 anos, né, e a gente pensa em vendas, a gente é muito imediatista. Normalmente a gente pensa, eu falo que eu sou contra-intuitivo, né, Bárbara, porque eu falo, vendas é um pedacinho muito pequenininho, né, deveria ser. Muitas vezes a gente defende que venda é tudo que existe, porque se não vender, sim, a empresa não anda. Tá errado, né, mas não é sozinho, né, não é um lobo solitário, como muitas vezes é pintado, né, na garra, na guerra, cara pintada e grito. Você precisa ter o estratégico, e eu vejo que o inbound marketing ele ajuda muito na parte de educar o cliente, né? Ou seja, preparar o cliente para ele ser meu cliente, para ele ser abordado por mim, para ele receber uma proposta de valor, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho nesse contexto. Legal. Pegando um gancho, assim, uma coisa que você disse, vendas, assim, claro que é absolutamente importante, até como foi dito em outros episódios, né? Sem vendas, você não consegue mostrar, apresentar e aplicar o valor da sua empresa e do seu serviço, né? Então, óbvio que precisa de vendas, graças a Deus vocês estão aí. Mas também não é a única coisa, né? Então, sem uma operação certa, então sem um posicionamento certo, sem um motivo pelo qual o cliente vai comprar, a gente acredita nisso, né? O que adianta você ter um super time de vendas se o seu produto é ruim, se o seu serviço é ruim? Da mesma forma, o que adianta você ter um serviço incrível, um produto que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas e o seu time de vendas não está preparado ou sequer conhece, né, o que está sendo vendido e as funcionalidades e os benefícios daquilo, né? Então, acho assim, de forma bem resumida, assim, é bem isso que você disse, o inbound ajuda a preparar e ajuda a preparar esse terreno. E também tem uma coisa que eu gosto mais quando a Joy fala sobre isso, especialmente sobre branding, mas tem uma coisa que, tipo assim, às vezes você precisa botar no fundo da cabeça do seu cliente. Oi, eu existo, sabe? Às vezes sua marca precisa estar lá. Você não precisa de um banner de primeira pulando na frente da pessoa falando eu tô aqui. Tem outras formas que você pode... Só plantar a sementinha lá no fundo, e deixar ela regada. E na hora certa, o cliente, exato, conforme vai regando, o cliente vai lembrar que você existe. Então, assim, inbound marketing é massa, né? Então, tem todas essas coisas, tem todas essas partes técnicas. Tem o funil, tem o tipo de conteúdo, tem a conversão, tem todas essas iscas e todo esse planejamento para conseguir falar com a pessoa do jeito certo. Só que, se a marca não tiver formatada de uma maneira que, na hora que a pessoa lembrar que você existe, fala, não, esse povo aí me inspirou confiança. O que vai adiantar? Né? Isso, inclusive, é o que deixa, às vezes, o marketing caro, né? Porque Sim. aí você investe cada vez mais em estratégias que são mais caras de resultados imediatos e a longo prazo, para você estar ali presente na mente das pessoas como um posicionamento que você deseja ter, aí fica super oneroso. Então, você tem que ficar interrompendo a jornada da pessoa, né? E trazendo cada vez mais dinheiro para o time, e às vezes a frustração da empresa é logo essa mesmo também. Porque não é que seu time não está dando conta do recado, é porque não está trabalhando de forma integrada. Então, essa questão do brand, marketing, vendas, tem que ser integrado.
A gente vê muito, até complô, vamos dizer assim, entre os profissionais, que mas o time de marketing vive sendo cobrado pelo time comercial de trazer lead qualificado e não traz. E aí fica cada um no seu quadrado fazendo as suas estratégias. E aí, vamos confiar, né? Só confiar, porque não vai dar. Então, o que é legal é sempre a gente ver a estratégia, né? Que é por que o lead para vendas não está qualificado? O que tem aí que é um problema? Aí, às vezes, a origem do problema a gente vê isso acontecer demais. Por exemplo, uma persona que foi baseada totalmente em achismo. Não foi validada. E a gente vai ter muita persona que é baseada em percepções e hipóteses. Sim. Só que se você não valida isso, passa a ser achismo. Né? Então, o marketing digital também, a gente é muito apaixonado porque dados que validam. Né? Então, a gente tem ali uma hipótese e sempre vai validando ela para ver se a sua estratégia está coerente, se vai chegar no objetivo que você deseja. Eu acho que o ponto aqui que você tocou é bem importante. Eu até queria partir dessa premissa, assim, essa integração, né, entre estratégias de marketing, de comunicação, até chegar nessa ponta comercial. Eu acho que ela tem várias etapas, a gente até vai falar um pouco sobre isso mais à frente, e eu acho que depende também da personalização desse negócio, né, qual a necessidade que ele tem, qual é o produto, o serviço que ele oferece, em qual mercado ele está, né, então são muitas variáveis e eu acho que para isso tem que ser a gente precisa pensar uma estratégia que muitas vezes não é simples, ela é robusta, né, uma estratégia de inbound, a depender dos objetivos de negócio, mas eu acho que ela parte da persona, né, ela parte desse público, quem eu quero atingir, como eu quero ser percebido, qual é o meu posicionamento, como ele está inserido, né, nesses conteúdos, nesses canais, da maneira como eu atinjo. Então, eu queria falar um pouquinho de como, né, esse profissional que trabalha na área de marketing, esse gestor, esse próprio empresário, precisa entender, né, talvez através de pesquisa de campo, enfim, queria que vocês abordassem um pouquinho disso, porque eu acho que parte daí para que a estratégia possa ser moldada, ajustada e otimizada para os resultados. Né? Eu já vou dar uma dica prática. A gente fez muita persona. A gente já trabalhou numa empresa que é a Rock Content, que é uma das maiores empresas de referência de gerador de persona. Então a gente observou muita coisa que realmente ajuda as pessoas de uma forma muito prática e às vezes é o que a pessoa, nossa, meu Deus, é um grande segredo. Gente, não, é muito fácil. É você primeiro observar quem você já tem como cliente. Então às vezes a pessoa paga uma pesquisa super cara do mercado e às vezes essa pesquisa não é o que você está atingindo já com seus clientes, sabe? Não é aquilo que os seus clientes se identificam também. Então, óbvio que é importante a gente acompanhar as mudanças de mercado e a pesquisa de mercado, mas utilizar a própria base, né? Os próprios clientes, fazer pesquisa interna, avaliar com os vendedores que entendem pra caramba quais são as dores, o que motivou comprar. Isso até torna o marketing mais estratégico também, porque a gente vai direto nessas objeções de compra também, sabe? Desenhar bem desenhado não é uma coisa muito superficial. A gente vê personas extremamente superficiais. Fulano que tem entre tantos anos não é uma persona. Isso é público-alvo. Porque é uma pessoa que tem ensino médio, faz isso. Isso pode ser ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o cliente ideal, que é o que você precisa ali para ser um cliente que vai ser rentável para você e que são os parâmetros, inclusive, que você trabalha de uma forma integrada muito boa com o time de marketing e de vendas. Se você identifica quais são esses padrões e o marketing traz essas informações, ótimo. Então, também acho que é muito importante a gente entender o que é cada coisa, em que momento ele é utilizado e por quê. Porque aí a gente tem uma integração entre o time, a gente entende o nosso cliente melhor, a gente entende quais são as dores dele, como a gente se posiciona, como que a gente conversa com ele, porque a persona é mais utilizada, inclusive, na produção de conteúdo, não marketing de conteúdo. Porque na hora que chega uma pessoa que vai escrever pela sua empresa alguma coisa ali, né, que seja seu funcionário, ela vai entender o que é de valor para aquela pessoa, como ela conversa de uma forma muito personalizada, para que aquela pessoa olhe aquele conteúdo e fale, nossa, isso aqui é para mim. Como se de fato estivesse conversando com um. Exatamente. E às vezes a gente tem essa dificuldade criativa também. Então fica aí até dica para os profissionais também na área, que são os profissionais que fazem, né? Então, assim, às vezes você está sentindo que você não está conseguindo entregar um copy muito bom, né? Uma abordagem muito boa, pode ser esse problema. Então começa a aperfeiçoar um pouco a sua persona para você entender como que você consegue criar essa conexão com ela. Né? Excelente. Eu
trabalho há muitos anos com comunicação e algumas vezes eu entrei muito na área de marketing, né? Associei meu trabalho de comunicação, cultura, interno, e eu participei, eu vi essa virada da comunicação se tornando inbound, né? Eu não trabalhei diretamente com inbound, até estou aprendendo bastante aqui, mas eu percebi claramente quando a gente passou a chamar o cliente pelo nome, né, e começou a falar na linguagem que ele fala, e começou a tornar a comunicação mais dirigida e o quanto de resultado que isso gera, porque afinal de contas, se você fala, ei, olha a minha solução, você pode ali emplacar um possível cliente, mas se você fala, ei, Joy, você tem esse problema, olha o que eu tenho para te oferecer, na hora você captura a atenção. E eu acho que nós vivemos um mundo em que a economia da atenção está cada vez mais necessária de estratégias que façam sentido e que gerem de fato valor no sentido mais amplo, né, de ser inclusive abordagens interessantes, espirituosas, divertidas, a depender do tom de voz dessas marcas, mas também não excessivas, não intrusivas, né? Então eu acho que tem também esse limite. Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, assim, porque a partir do momento que você está interagindo com o seu cliente, isso é uma comunicação de duas vias. Ele tem sentimentos em relação à sua marca. E quando a gente fala de posicionamento, e a gente já falou aqui um pouco sobre essas modinhas, que às vezes nada tem a ver com o posicionamento, é a maneira como essa marca quer ser ativada na memória desse lead, desse futuro cliente, e eu entendo que cada vez mais essa equipe de marketing precisa pensar nesses pontos, sabe, em como de fato ser bem lembrado, mas através de uma comunicação respeitosa, de uma comunicação interessante, sobretudo, né? Eu acho que tudo começa com quem você é, sabe? Tipo, por que sua empresa existe? O que você está fazendo aqui? Porque, assim, né, no modelo que a gente existe, tem oportunidade segmentos parecidos de empresas fazendo coisas parecidas. Mas todo mundo tem motivo pelo qual compra. Todo mundo tem um motivo pelo qual escolhe, sei lá, Coca-Cola ou Pepsi. É isso, dizer sabe? Homo versus brilhante. Eu esqueci todas as marcas. Né? McDonald's. Isso. Todo mundo tem um motivo. E assim, isso vai desde as grandes empresas, essas aqui grandes que a gente citou, desde as empresas pequenininhas que vão crescendo. Do zero na esquina. E tá tudo bem, e todo mundo tem seu valor, tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que entra um pouco de branding, acho que entra um pouco dessa coisa de identidade, mas o meu palpite inicial seria, cara, primeiro você tem que entender para que você tá aqui, com quem que você quer falar, e se você tá, né, se comunicando do jeito certo, acessando essas pessoas que você quer chegar. E aí entra a parte da identidade e tal, pelo menos a minha percepção. Sim, super concordo. E acho que a sua definição para o inbound foi excelente, porque é realmente isso, é uma comunicação dos dois lados, e o outbound não. Então, assim, até essa percepção, até com os próprios profissionais da área, a gente tem algumas divergências quando a gente vai falar sobre o que é cada área, como a gente atua em conjunto. Mas o outbound, ele é tão bom e necessário quanto o inbound. Então, às vezes, algumas pessoas, né, falam, eu sou especialista em inbound e esse é o melhor. Não, nós somos especialistas em inbound e precisamos do trabalho do outbound para fazer um bom trabalho de inbound. Então, acho que também é muito isso também, das empresas começarem a identificar isso. A gente já viu muita gente chegando, falando que faz um marketing digital muito bem feito e fazendo só as estratégias de outbound, porque depois da pandemia, né, realmente deu um boom nas questões de tráfego pago, e aí todo mundo achava que isso era o suficiente. Então, acho que também é entender essas expectativas, até porque o outbound, por ele ser um momento em que você interrompe ali a jornada da pessoa, e pode ser um pouco mais invasivo, é diferente do inbound, que você faz de tudo para entender o que é relevante para aquela pessoa e tá no momento certo, falando com a pessoa certa sobre o problema, o momento certo que ela vive, né? Então, é você atrair essa pessoa e se relacionar com ela. Então, eu acho que é muito importante você conseguir identificar o papel de cada um na sua estratégia, se você está fazendo bem feito. Às vezes, você está fazendo, né, muito tráfego pago ali, que é muito invasivo, né? Às vezes, meio marketing também demais, sabe? É invasivo. Então, não é só para um lado. Eu acho que é muito importante a gente reavaliar as duas estratégias como um todo. E como a Giovana disse, brand entra aí nos dois. Sim. Né? Então, às vezes, sua campanha ali está performando super mal. E você fala, meu criativo está péssimo. Não é seu criativo, é seu posicionamento nesse criativo. Né? Então, vamos rever aí qual que é o nosso posicionamento,
como nossos concorrentes também estão se posicionando, e se a gente ganha destaque perante a concorrência em relação àquilo que a gente está trazendo. Às vezes a gente olha muito bem só para a gente, né? E não vê que tem um mercado pelo qual a gente está competindo. Então é muito importante também ter essa percepção e se adaptar rápido. Por isso que é importante você também avaliar o mercado, né? E as mudanças do comportamento do consumidor. E também não é essa parte de concorrente, assim, também não acho que é tipo, deixa eu examinar o que todo mundo tá fazendo e, tipo, copiar, sabe? Não necessariamente, é uma questão de acompanhar o que tá sendo feito, entender, assim, chutar se essas estratégias podem estar funcionando no seu concorrente, porque, né, sem dados ou sem uma conversa que a pessoa te fala se não tá dando certo. Lembrar também que é naquele contexto, né, do seu concorrente. Exato. Contexto e o público com o qual ele tá falando. Que, beleza, pode ser o público que você almeja, pode ser o público que você também quer, mas ainda assim existem tantos recortes dentro de um público que você quer, existem tantas abordagens para onde você pode ir, sabe? Que, assim, é legal acompanhar o que tá acontecendo e tal, mas no final das contas também você tem que entender, a atenção de quem que eu tô conseguindo. Acho que volta naquilo que a Joy falou. Vale a pena continuar conseguindo a atenção dessas pessoas? Então deixa eu falar de uma forma e acessá-las de uma forma que elas vão querer falar comigo, sabe? Elas vão querer ter uma troca comigo. Eu acho que você falou uma coisa muito boa mais no começo, que é assim, você precisa saber quem você é no mercado, qual dor você resolve, como você quer ser lembrado. Né? Então, toda boa estratégia vai partir desse autoconhecimento de negócio. Eu acho que em marcas pessoais, né, trazer um pouquinho da minha especialidade para o jogo, é isso também. Né? Não no inbound marketing, mas quando você está produzindo um conteúdo, né, dentro do marketing digital, você tem um infoproduto, você tem um criativo a fazer, é muito importante que você saiba quem você é, como você traz a sua identidade para esse jogo, como você aborda essa pessoa, né, e como você aponta a sua solução como sendo uma solução efetiva para aquela dor, questão, enfim. E eu acho que, na verdade, as duas coisas, né, são reflexos, são espelhos uma da outra. Né? Eu fiquei pensando um pouco, com a gente falando, sobre um pouco de vantagens e desvantagens. Muito se fala que o inbound ele acaba tendo um rol de ações e estratégias, né, que exigem especialistas, que são a longo prazo, né, médio e longo prazo, e que isso poderia ser uma desvantagem em relação ao marketing tradicional, né, e uma das vantagens, né, que muito se fala também é sobre o baixo custo, que a gente conversou antes de começar esse episódio, que na verdade nem sempre procede. E eu queria entender um pouquinho de você sobre essas vantagens e desvantagens para que essa pessoa que está nos ouvindo, né, ela perceba qual o estágio do seu negócio e qual a maneira dela acelerar e otimizar, né, esse investimento, pensando que investimentos a longo prazo eles precisam ser feitos, afinal essa marca se deseja tornar perene no mercado. Né? Eu já acho que sim, empresa sem investimento é empresa sem retorno. Então, se você quer retorno, você precisa investir. Inclusive em momentos de crise. Está em crise, a primeira coisa que eles fazem é vão cortar o marketing. Gente, tá cortando dinheiro. Porque se você não, né, se você para de vender, não tem dinheiro entrando, não tem como você reinvestir na empresa. E o marketing, o brand, o comercial, são as ferramentas essenciais para fazer com que isso aconteça. As vantagens e desvantagens que eu vejo em relação à questão do inbound e do outbound é que a gente vê que é muito difícil, às vezes, de conversar com nossos clientes, até os próprios profissionais da área, é que o outbound, ele às vezes dá um retorno muito imediato de vendas. Então, assim, o que é o resultado que todo mundo quer, que faz brand, marketing e vendas? A venda, ele é um resultado, né? Vamos dizer assim. Mas existem todas outras ganhos que você tem por trás que a longo prazo vai te ajudar a fazer vendas, só que elas não são mensuráveis. Então é muito difícil você mostrar o seu valor em termos de retorno para a empresa, sabe? Então a gente vê, por exemplo, a Purple Metrics é uma das empresas que faz essa questão do brand gerar resultado de uma forma mais palpável, né? E é super desafiador. Então a gente vê que, inclusive, às vezes nem é muito financeiramente acessível isso. Então por isso que a gente fala muito de pegar a estratégia e, através dos momentos da estratégia, avaliar com os clientes o que está sendo feito, né, por quê, e como criar as hipóteses e validá-las com dados. Porque aí a gente consegue trazer, por exemplo, dados que não são diretos, mas indiretos. Se a gente aumentou a venda, fez essa campanha e teve essa questão de mudança do posicionamento, vamos concluir que a gente ajudou a trazer mais venda porque fizemos investimento em branding.
Então, por mais também que seja difícil de mensurar, a gente tem que ser um pouco mais estratégico, esperto nesse sentido. Porque a gente já viu muito cliente falando, eu não atingi meu objetivo. Ou o seu objetivo está errado, ou você não consegue mensurar isso, ou você não documenta, gente, é uma coisa simples. Não documentar. Como é que você vai lembrar? Como é que você vai validar? Então, assim, eu acho que na questão tem que ter isso claro em mente, mas os benefícios, assim, as vantagens e desvantagens, é que o inbound, ele é de longo prazo. Então, nem todo cliente consegue esperar o tempo suficiente para ver o resultado dele, né? O próprio ranqueamento do Google, por exemplo, a própria indexação já demora. A performance do conteúdo também demora. Então, a gente precisa entender também que não adianta você querer ter expectativa de ter os mesmos resultados que você tem com outbound no inbound. Cada um vai ter o seu resultado, porque tem os seus desafios e os seus vantagens e desvantagens. Assim como se você, né, investir, por exemplo, muito só em outbound, vai ficar cada vez mais caro e você não vai conseguir bancar isso, porque seu custo de lead vai ficar muito, muito caro. Eu penso também que em termos de desvantagens, vou chamar de desvantagem, mas talvez possa ser um desafio, não sei. A gente fica o tempo todo puxando essa coisa de público, mas é verdade, cara. Se você estiver falando, se você estiver tentando usar inbound para falar com o público que não é digital ou que não interage com o tipo de estratégia que você quer incorporar e seu público não interage com isso, o que adianta? Vou tentar dar um exemplo prático. Uma coisa básica do inbound, né? A gente quer gerar lead, a gente quer gerar pessoas interessadas naquilo que a gente tem para dizer, naquilo que a gente tem para oferecer. Vou fazer um e-book. Ótimo, sou super a favor de e-books, eu escrevo e-books, eu baixo e-books, é isso mesmo. Agora, se o meu público é um público que nem sabe o que é e-book, vai olhar a landing page, vai achar que é golpe, sabe? Sei lá, se a pessoa não está pronta para interagir com aquilo, o que adianta você formatar alguma coisa desse tipo? E penso também que existem empresas que não estão prontas para incorporar o inbound. Então, volta numa coisa que a Joy disse lá no início. Inbound envolve ferramenta, envolve investimento. Você pode ter uma estratégia de inbound só com planilha, não recomendo, mas você pode. Agora é muito melhor você ter uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar essas pessoas com as quais você está conversando. Pessoas que começaram a conversar com você e pararam de conversar. Opa, você parou de conversar comigo em qual etapa? Deixa eu tentar voltar a falar com você. Se você não tiver tanto conhecimento técnico que o inbound, estou falando de inbound, mas outras áreas exigem também. Se você não tivesse esse conhecimento técnico para aplicar todas essas ferramentas em cima do cenário que você está vendo na sua frente, e se o público não estiver pronto para interagir com aquilo que uma estratégia de inbound traz, você está perdendo seu tempo. E puxando uma coisa também que você disse, é que assim, o outbound pode dar resultados mais imediatos. Massa, importante, às vezes na hora do desespero ou na hora que as coisas estão um pouco mais preocupantes, sim, vamos investir no outbound, está tudo certo. Porém, dependendo do resultado que você tiver com o inbound, beleza, você vai vender mais com outbound ou mais imediatamente, mas para a pessoa certa. Se as estratégias de inbound forem usadas de um jeito legal e as pessoas com as quais você estiver falando sejam desse nicho que você quer falar, pegar o telefone para falar com essas pessoas vai ser mais fácil, né? Então, assim, não tô falando que todo outbound necessariamente quer dizer que você tá falando com uma pessoa errada. Claro que não. Se trata mais assim de como incorporar. o inbound marketing, se ele também não for pensado nessa, eu acho que, meticulosidade, a gente também pode atrair leads não qualificados. Né? Eu que sou da área de vendas mais tradicional, né, de rua, de tete a tete ali, uma coisa que vocês falaram sobre essa tração que gera mais atrito, né, do outbound, que é muito parecido com a venda pessoal, né, ou a venda ativa, né, vamos falar assim. No dia a dia ela tem muito atrito, e eu entendo que o inbound pode ser um óleo ali que dá uma lubrificada nessa relação para gerar menos atrito. E ao mesmo tempo, uma dor, né, que a Gil colocou, um desafio, né, como ela mesma colocou, que a gente às vezes não enxerga o que a gente está perdendo quando a gente está fazendo o outbound excessivo, né, ou isolado, sozinho. Assim como a venda ativa muito agressiva, né, eu trabalhei em empresas que tinham scripts de venda de impacto agressivíssimos, assim, a pontos infaláveis aqui,
mas que de fato, assim, tem uma perda que não é lida porque está tendo entrada. Então, está tendo entrada, você está satisfeito, porque você está batendo, você está jogando o número ali para dentro da empresa. Mas e os números que estão ficando debaixo do tapete, que você não está enxergando, e que às vezes com uma relação, né, que talvez o inbound possa ser essa forma de gerar essa conexão, essa relação. E até queria que vocês falassem um pouco para mim, assim, porque eu tenho um pensamento com relação ao inbound, que o inbound é uma forma de você atrair, conectar, para depois fazer com que aquilo se torne uma oportunidade, né? Mas eu entendo muito pouco, então eu queria que vocês desenhassem um pouco mais para leigo, vamos dizer assim. Muito boas perguntas. Só um recorte também do que você disse, eu achei ótimo, porque essa questão é o que você falou, entre a receita e entre vendas, mas o valor da marca cai, e só percebe isso lá na frente, sabe? E aí depois para correr atrás disso é muito mais oneroso do que tudo aquilo que você teve de receita de vendas. Então, a importância, mais uma vez, a gente trabalhar departamentos integrados, marketing, vendas, brand, tem que estar sempre um ali ouvindo o outro, porque isso acontece muito também. Às vezes o profissional do brand vai lá conversar, né, e aí os outros não querem ouvir, porque não, mas a percepção da marca não envolve ali o meu trabalho, é o seu. Envolve. Se sua marca está melhor, tem uma percepção melhor no mercado, você não vai ter que trazer um convencimento tão grande ali numa estratégia de tráfego pago, né, ou orgânico, porque o público já te conhece, já confia em você, né? Então, isso também é importante, a gente sempre lembrar disso. E sobre a questão do inbound, ele é um processo de atração de clientes, né? Tanto que a gente vê muito iconezinho lá, né, daquele imãzinho, então é bem isso mesmo, a gente quer puxar ali o máximo possível de pessoas para que se relacionem com a nossa marca. Então, o engajamento é essencial. Então, o que a gente faz? A gente identifica ali, né, e levando essa questão também do funil, identifica ali um potencial mercado, né? Várias pessoas podem ter interesse do que você vai falar. E aí entra também a questão da integração do branding. Porque quando você está falando com as pessoas, não é só para quem você vai vender. É para quem vai ser influenciador na tomada de decisão de alguém que compra. É quando alguém vai ser um advogado da sua marca e falar super bem dela e trazer novos clientes para você. Então, Apple, por exemplo. Muita gente não compra a Apple e super defende a Apple, né? Então, gera vendas porque é uma marca forte. Então, não é só também do inbound em si, é como que você usa isso também de uma forma, né, para sua marca como um todo. E às vezes as pessoas não pensam nisso, só pensam no resultado final da venda. Mas a gente quer vender, então o que a gente faz é para que essa jornada ela não seja tão... não é que ela não seja desgastante, é que realmente seja para a pessoa certa, no momento certo, com o conteúdo certo, e mostrando para essa pessoa, porque existe a etapa inicial, que é quando ela está aprendendo e descobrindo qual que é o problema que ela tem? E pra gente pôr exemplo aqui, que eu adoro, Nubank. Quando a Nubank veio pra cá, gente, ninguém nem sabia que era um cartão que podia ser todo no telefone e que era uma empresa que não era banco. Como assim? Né? E aí ficou aquela coisa, vai aderir no mercado? Muito dificilmente. Por quê? Porque a gente tem que educar o mercado. Como que eu vou descobrir uma solução de um problema que eu nem sei que existe? Aí entra, por exemplo, como que o inbound mostra o poder dele. Então, lá no aprendizado e descoberta, mostrou que a pessoa tinha esse problema, que ela poderia, talvez, ter um banco mais rentável, com soluções mais rápidas, mais inovadora, descobriu quem era o público. Menos oneroso, né? Menos oneroso. E o posicionamento deles, inclusive, é muito a questão da dor de cabeça. Uhum. É tipo, assim, não tem dor de cabeça com a gente. Aqui, você, né, tem tudo muito prático, igual o Uber, tudo muito prático, né? Não precisa ligar. Então, assim... Depois dessa etapa, a gente já tem a etapa do meio. Aí a gente qualifica as pessoas. Porque o que eles precisavam? Vamos ver dentro dessas pessoas quem que realmente está disposto a virar o nosso cliente. Né? Então, as pessoas que realmente têm interesse e querem ter uma solução melhor ali de banco e acredita nessa questão da tecnologia e é um grande valor para elas, porque assim, João, que tem 70 anos, não vai querer ir para o Nubank, sendo que ele está ali, né, no Banco do Brasil há 20 mil anos, conhece a Laura, que é a gerente. E é isso que o inbound faz também. Ele afunila. Tudo bem, não vamos gastar dinheiro conversando com o João, né? Nesse momento. Porque não faz sentido. Deixa ele só saber que a nossa marca existe, que ela é boa, né? Ali dentro do que ele está disposto. O filho do João vai falar pro João do Nubank. Vamos focar em fazer o filho do João falar. E aí tem a etapa final, que é a etapa da venda. E além disso, também tem as outras etapas, se a gente for pensar em outros parâmetros, né? Que é do encantamento, que é essa retroalimentação. Então, é na venda que a gente entra mais com essa questão. Tipo, se o Antônio, né, que é o filho do João, na verdade, gostou do conteúdo lá no começo do nosso blog post, lá tem um CTA para ele ir
lá no Conteúdo Rico, que é uma planilha de gestão financeira, que faz super sentido para ele, que ele investe. Aí ele agora virou lead. A gente vai mandar uma sequência de e-mail para ele, falando dos benefícios e como a gente se destaca no mercado. E relacionando e vendo, inclusive, com o que ele gosta e o que ele interage, se faz sentido para ele conduzir ele nesse caminho. Chega para vendas, oi, João quer comprar. João não, né? Antônio quer comprar, João não compra. Antônio quer comprar, vende. Bora abrir uma conta? Entendeu? Isso. Então, assim, é muito rápido. Eu tô rindo aqui da fábrica de persona que ela tem instalada. Né? Você vê a facilidade que ela cria personas numa complexidade. E eu acho que é muito isso, né? Começar inbound é entender a complexidade de cada ponto dessa jornada, partindo da persona, né? Que eu acho que é da onde tudo parte. Vocês falando, principalmente sobre geração de receita, me fez pensar muito sobre que tem um outro ponto que nem todo negócio pensa, que é sobre custo evitado. Custo evitado também é receita, né? E isso me levou numa experiência que eu tive no Grupo CEMIG, mais especificamente na CEMIG Saúde, onde a gente tinha um custo de sinistro enorme no plano, pelo mau uso mesmo do plano, né? Como as pessoas hoje vivem o modelo hospitalocêntrico, medicalocêntrico, as pessoas entendem um plano de saúde como uma rede, um catálogo. Eu quero ir nesse, né? E aí, na época, a gente tinha um grande desafio, e acredito que é o desafio da saúde no Brasil, que é implementar a saúde primária, né? Você ensinar esse usuário do plano como se usa o plano. Você está com dor no olho, você não precisa ir direto no oftalmologista. Talvez você tenha um médico de referência, que pode ser um médico de família, que pode ser até um geriatra, um pediatra, e ele sim vai olhar o seu olho, e se ele entender que exige um especialista, ele vai te direcionar. Mas talvez não precise, talvez seja uma alergia, ele faça algum exame ali e descubra. Isso reduz substancialmente o custo do plano lá na frente. Então, como, né, que na época nós lideramos esse grande objetivo da empresa de reduzir o sinistro, em especial por pessoas que abusavam do uso do plano? Trabalhando o inbound marketing. E era um inbound marketing de endomarketing, na verdade, porque o Grupo CEMIG o plano da CEMIG não é vendido no mercado, ele é vendido, ele é oferecido apenas para os funcionários da CEMIG que trabalham no Brasil inteiro. Então, eu lembro que na época a gente contratou a RD Station, pensou em cada... A Rock Content era nosso parceiro nesse projeto, e a gente teve, ao longo de 6 meses, uma redução de 38% de sinistro no plano. Ou seja, foram milhões e milhões de reais que o plano evitou de custo a partir do entendimento, da consciência de que, opa, eu tenho um médico de família que eu posso acessar a qualquer momento e eu não preciso ficar batendo no plano em cada especialidade para descobrir o que eu tenho. Mas é claro que existem, né, nesse caso específico, existem muitos desafios, porque as pessoas veem valor em bater em usar o sistema de saúde conforme elas aprenderam lá no começo e elas pagam por aquilo, então eu tenho esse direito. Mas a verdade é sobre gerar mais valor também em atendimento, em qualidade, ser mais efetivo com o diagnóstico, o resultado, o desfecho e também com o uso, né, favorável do plano. Então você vê como que uma estratégia bem feita pode, né, a gente teve outras estratégias, claro, foi uma campanha enorme, mas pode gerar real valor e não necessariamente receita em si, né? Interessante mesmo, até porque pelo que eu entendi do que você falou, teve a parte que é a vantagem para o usuário, né? Tipo, cara, olha só, você pode perder menos tempo, você pode, né, ir para uma consulta médica, você tem que sair não sei quanto tempo de antecedência e tal, você vai economizar tempo. Olha só um ganho aí pra você, não fica batendo em todas as portas, não, sabe? Então, assim, direcionando isso, é mais do que, tipo, vá no médico certo, não perca tanto tempo, otimiza isso. Cadencie o uso do seu plano de modo a otimizar a sua saúde também. Isso, né? E aí eu lembro que foram estratégias de inbound associado à universidade corporativa, né, que a gente aqui na Diesel sabe da importância de você oferecer um conteúdo dentro de um formato que aquele público absorve, como era um público, né, um funcionário público, ele já tem o costume de assistir a uma aula, ganhar algum certificado, então a gente foi bonificando essa jornada, produzindo um conteúdo dentro de uma plataforma, né, e eu acho que isso tudo vai
aliando ao objetivo estratégico do negócio, que é realmente ter um uso mais consciente, naquele caso do plano de saúde, também, claro, um ganho em saúde, né, que eu acho que é o grande objetivo, assim. Então, eu acho que é um ponto aqui, um case para a gente também pensar em como que pode ser efetivo, né, e não necessariamente gerar receita, mas evitar, né, o desperdício financeiro. A gente conversou um pouquinho sobre etapas aqui ao longo desse nosso papo, mas eu queria entrar um pouco na etapa de conversão, né? Porque eu acho que depois que a gente desperta a consciência desse lead, desse possível cliente, né? Eu acho que vem a fase do namoro, do inbound marketing, né? E que é a fase também de nutrir essa persona com conteúdos que façam sentido, que, né, gerem realmente insights bons e que o façam considerar aquela marca para aquisição. E eu acho que é um ponto onde muitas empresas pecam, né, e que acaba, ao invés de diminuir essa jornada até a venda, acabam alongando e às vezes até deixando o cliente ir embora. Então, eu queria entender de vocês, como a gente está falando aqui, né, de como usar essa estratégia de modo efetivo, quais são os hacks, né, quais são as oportunidades que vocês veem nessa etapa de construção, de conversão até a venda por si. Eu acho que o principal aliado que você vai ter quando a gente fala de conversão, principalmente, é ferramenta também. Porque sem ferramenta é um trabalho muito manual, muito demorado, oneroso e difícil. Então, a automação está aí também para isso, né? Então, a gente tem que ser bem estratégico e entender isso como investimento, até mesmo de equipe. Então, voltando um pouco no que você disse também, às vezes o cliente ele não vê tanto retorno assim no investimento em ferramenta, mas se seu time parou de fazer várias questões que a plataforma está fazendo, seu time fica mais produtivo e te entrega mais e você não teve um gasto ali com a equipe, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto é você usar ferramentas boas para poder realmente ter um bom retorno da conversão. E entender que converter por converter não faz nada. Você tem que relacionar. Não gera venda em si. Então, converte e relaciona. E com base nos seus dados, né, a maior dica é essa, analise os seus dados. Dados sozinhos são dados. Se você analisa o dado, ele vira informação. E com informação, você cria estratégias. E uma das coisas que eu vejo que mais dá resultado para profissionais de marketing, que tem um perfil muito parecido com o que eu vejo que tem liderança, cresceu bastante, é o filósofo, o questionador. Por que isso? Por que aquilo? Então não espera os dados te mostrar. Pergunta primeiro, depois você vai ver o dado. Às vezes a gente, vou fazer um painel e é isso aqui que eu vou olhar. Cara, você está fechado nisso. Você não vai ver ali o que você poderia ver com a mente aberta se você estivesse se perguntando algumas coisas de como estão as minhas vendas? Não é uma pergunta, é uma análise pontual. Será que as minhas vendas caíram no mês tal? Será que o mês tal, que é um período sazonal aqui, tem relevância dentro da minha área de vendas? Então, algumas perguntas mais elaboradas e sair dessa mesmíssima. Então, entender o que é mensurar e fazer um acompanhamento frequente e o que é você analisar a sua estratégia e fazer perguntas um pouco mais abertas, né? Tá questionando sempre a sua própria estratégia, avaliando seus objetivos. E a questão do objetivo também acho que é bem importante, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que o objetivo dela está errado. Então, por mais que você faça estratégias bem elaboradas, é para atingir algo que, na verdade, não vai te gerar retorno, porque aquele objetivo está errado, né? Ou não é o que você espera que vai te gerar o retorno. Né? Então, avaliar um pouquinho também sobre os seus objetivos, se é realmente aquilo que você quer, se é aquilo que você acredita que vai dar o retorno que você deseja. Falando. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que falando em perguntas, assim, conforme você fez a sua e eu fui respondendo na minha cabeça, eu já respondi com outra pergunta. Perguntas certas nos levam às melhores respostas, né? Mania de jornalista, gente. O tempo todo eu tô pensando em pergunta. Mas é assim, garrou na hora de converter. Quer dizer, chegou na hora de conversão, garrou, vai alongando até a hora de vender. A pergunta é, mas converteu na hora certa? Sabe? Tipo, converteu a partir dos gatilhos certos? E uma outra coisa que eu fico pensando, tipo, se for para dar dicas práticas, alguma coisa assim, digamos, fizemos todo o possível, todas as conversões, toda a atração, todo o meio de funil, fundo de funil, pessoa converteu, garrou. Acho que também tem que saber a hora de parar, no sentido de, tipo assim, beleza,
Já fiz todo o básico que eu podia fazer para tentar falar para essa pessoa, eu realmente acho que minha solução é o que você precisa. Não deu? Então, saiba também a hora de se afastar. E, digamos, se você tiver condição de ter um sistema de automação, ou se você tiver uma super planilha que você consegue tirar dados dela. Gente, planilha Como pra... faziam os maias. Planilha para profissional de marketing, a gente tem que falar sobre isso. É uma realidade. É uma realidade. E tá tudo bem, vamos lidar com o que a gente tem. Então, se você conseguir extrair um dado mega valioso da sua planilha, vira e fala, bom, ó, fulano converteu aqui nesse atrativo, nessa isca, que seja, sobre o produto X. Tô tendo desconto no produto X. O fulano não quis comprar aquela hora. Agora, talvez ele queira. Ele já não se interessou nesse produto antes. Então, às vezes, é interessante saber a hora de parar e saber a hora de bater na porta da pessoa de novo, falando, pode ser que você se interesse. É o que a gente chama de remarketing? Ou não? Não, remarketing é a perseguição mesmo. É o crime. É onde você vai estar ali o tênis que você pesquisou te olhando. Porque Você quando já a gente comprou o fala tênis, de- mas ele continua te olhando. Quando a gente fala de limite, eu só vem remarketing na minha Ah, cabeça. sim, E faz Tantos sentido. negócios e empresas forçam uma barra, né? Que eu acho que a gente passa de neutro para detrator muito rapidamente sim. nessa jornada. E o esforço de comunicação com essa pessoa vai ser muito maior. Eu tive 2 cases disso pessoais, né, como consumidor agora, recentemente. Não vou falar, obviamente, o nome de empresa, né? Depois. Mas teve uma empresa que eu tava louco para contratar e eu tenho esse hábito, né? Quando eu vejo uma publi que me interessa, eu salvo ela. Fica aí, eu tô flertando contigo. E vou acompanhando. Mas começou a ficar tão maçante, tão chato e tão Olha apelativo, Né? porque eu acho que o que eles pensam é não consegui chamar a atenção dele ainda. Né? Aí começa a ficar mais agressivo, né? Aí começa Invasivo, a né? babar, né? A te agarrar com a unha, que é o que você estava sim. falando. A te perseguir de uma forma muito invasiva. E aí, eu realmente chegou uma hora que eu falei, não, peraí, acabou. Vou procurar outro fornecedor. E aí eu achei um fornecedor que era concorrente e que tinha essa parte informativa, né? Ou seja, era uma plataforma mais amigável, investiu numa relação comigo, começou Menos invasivo. a me dar conteúdos e trocar comigo, me perguntar, e me propor pesquisa, me envolver, né? Até que eu falei, não, beleza, eu vou ficar com você. É o namoro, tá vendo? Interessante. Você Eu- acabou de eu provar decidi. o valor do inbound com o outbound, tá Exatamente. vendo? E Não como que eles não possam coabitar, né? Não, de forma alguma. Sim, sim. E assim, como que isso também, Marco, reduz o esforço desse vendedor na hora que ele for lá, comprar, ou que ele, né, for passar o cartão dele. Eu acho que eu estava lendo uma pesquisa da HubSpot que diz que 29% das pessoas vão até o vendedor, enquanto que 60 e tantos por cento acessam as marcas pelo Google, pelas redes sociais, né, pelo YouTube, enfim, e outros canais. Então, assim, pensando dessa maneira, até aquele negócio que é pequeno, né, numa cidade bem menor, como que ela vai, de fato, explorar esse dado a serviço do seu objetivo estratégico de negócio? E ficou uma dúvida aqui, eu queria até perguntar. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? É um comportamento de loja, né? Quando você entra na loja, se vem um vendedor logo falar com você, geralmente você fica mais desconfortável, você tende até a falar, não, tava só dando uma olhada e olhadinha. sai, porque a pessoa tá tão no sacola ali, né? Um clássico. Baforando seu cangote, que você fala, deixa eu sair, fiquei desconfortável. Existe estratégia de balde no varejo, vamos falar assim, né? Dentro Em No loco, B2B, é. existe. E é muito comum, principalmente por exemplo, o Google Meu Negócio, que é uma das principais ferramentas para quem é local. E aí e entra a questão de brand também, porque ter presença nem sempre é bom. Sua presença é positiva, tá lá cheio de reclamação e uma coisa assim que só afasta os clientes, gente, vamos cuidar disso daí, né? Então, assim, a gente consegue fazer também o SEO local através de postagens. A gente identifica o que é relevante, e o próprio Google tem isso também de forma geral. Sim. Então, dentro da produção de conteúdo, marketing de conteúdo para ser encontrado no Google como um todo, a gente pode conseguir identificar quais são algumas questões mais de interesse, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que ele tem algumas escolas e algumas unidades. Então, a gente faz conteúdo falando sobre aquelas unidades, sobre a comunidade, para coisas que vão ser relevantes para aquela pessoa, que é a mãe da criança e quer levar ela para sair. Sim. Então, vai levar onde? A gente faz umas listas, né? Tipo, um museu, um parque. Então, é muito importante, por isso que a gente fala, o marketing ele tem que ser relevante. Faz um conteúdo que vai, de fato, ajudar a pessoa, que vai ser memorável, que ela vai lembrar de você
E aí, na hora que ela for comprar, vai lembrar de você não só porque você é uma escola, a melhor escola que tem aqui, é porque você esteve presente comigo no momento que eu fui levar meu filho para passear. Sabe a diferença? Acho que é muito isso também, começar a entender um pouquinho disso. Sim. E essa questão do marketing, da perseguição, eu já tive experiências positivas com esse tipo de coisa, por incrível que pareça. Então, acho também que é muito isso dosado, entendeu? Então, assim, a tecnologia está a nosso favor também, e aí tem entre os investimentos. Então, tem grandes plataformas que conseguem identificar um pouquinho também qual que é o momento certo de fazer o remarketing. Se a pessoa já comprou o produto ou não, a gente consegue identificar algumas coisas nesse sentido também, sabe? E até isso, pós-compra, né? E assim, o custo de aquisição de cliente. No seu caso, por exemplo, você foi um cliente que com certeza depois da experiência péssima com a outra marca, não vai sair dessa marca nova aí tão cedo. Então, a recorrência de vendas ali vai ser muito mais fácil, por exemplo. E aí você foi um custo de aquisição de cliente bem mais baixo, né? Porque vai comprar de novo e isso daí para a empresa também é importante. Então, gerou uma satisfação ali, uma experiência positiva, diminuiu o custo de aquisição dos clientes, né? Vai ter um embaixador da marca que vai falar ali bem sobre a marca, recomendar. E isso me leva a uma provocação aqui, né? Entrou no funil dessa marca, desse negócio, se encantou, né, no seu caso, e passou aí, talvez, né, não sei se você passou, mas se torna um cliente, o inbound pode ter sido efetivo até ali, mas nós temos agora uma nova etapa, né, que é a etapa de recorrência, de manutenção. Enfim, queria entender um pouco do inbound nesse pós-funil de venda, assim, como que ele pode apoiar, né, em reduzir esse custo de lead. Na verdade, é uma redução é uma manutenção, né, de relacionamento, vamos dizer assim. Como que o inbound ele pode atuar nesse momento? Eu acho que entra muito, aí já acho que, né, o Edgar já vai até saber muito, que é a questão do cross-sell, upsell, por exemplo. Então, virou um cliente, ele tem potencial para fazer o upsell, né? Seu produto, serviço, ele tem possibilidade de você cobrar um pouco mais, entregar um pouco mais, né? Além daquilo que ele contratou, isso é o que a gente chama do upsell. Não, beleza, então é porque é o cross-sell, que eu tenho um produto ou um serviço, mas eu tenho outros produtos e serviços e que aquela pessoa pode se interessar. Você rentabiliza muito mais fácil, porque é um cliente que já é seu cliente, já teve uma experiência positiva, tá ali na sua base, já passou por todos os estágios e, né, às vezes não do produto específico, então o que você vai ter que trazer ali é uma coisa muito pontual, sabe? Então, acho que é mais pensar nesse sentido, assim, em termos de venda e em termos de marca, né, branding, é sempre bom você ter embaixadores da sua marca que vão recomendar você. Hoje a gente tem esse comportamento, assim, como tem a era da informação, a gente tem muita informação disponível, e tudo é tecnológico, conteúdo, né, então, assim, aí pessoas e recomendação, experiências reais são muito importantes. Então, assim, como que a gente usa isso dentro do marketing? Através dos clientes que vão ser embaixadores da sua marca, né? Então, recomenda. Tem muita gente que faz aí public post e, às vezes, o pessoal não leva muita fé porque sabe que é public post. Aí, quando vai e faz de forma aberta e porque realmente recomenda, já tem um nível maior de confiança e todo mundo compra mais fácil, né? Um case que eu vivi agora com um cliente e que vocês vão ter, com certeza, mais exemplos, né, sobre isso, é usar também o inbound para valorizar o seu cliente, né? Então, você teve um case de sucesso com o seu cliente, você estampa ele, né? Vamos falar assim, como conteúdo, porque fica genuíno. Nesse caso, era até um caso de case internacional, de uma tecnologia. Valoriza a sua marca, né? Valoriza a sua marca, que mostra a solução, né? E mostra a entrega. Ao mesmo tempo, valoriza o seu cliente, porque coloca ele num lugar de destaque, né? E ao mesmo tempo, atrai a atenção do concorrente dele, ou de alguém que está precisando do mesmo serviço, tem o mesmo desafio que ele, e atrai ele com conteúdo, né? Isso também humaniza, porque você não está mais falando de possibilidades. Você fala de algo real, o João ou o Antônio, para quem você vendeu, e tá ali conversando, né? Eu acho que, como estratégia de humanização, é uma das melhores maneiras, né? E eu queria voltar um pouquinho em dados, porque eu acho que esse eu acho que talvez o maior insight, assim, que a gente pode deixar para esse profissional, né? Essa pessoa que atua no mercado e que precisa de resultados reais, a depender de todas as estratégias que ele usa dentro do seu negócio, que é pensar os dados
também de forma estratégica, né? Quais os dados você precisa olhar e quais são aqueles que talvez não são tão relevantes. E aí eu queria entender um pouco, assim, dentro da expertise de vocês, né? O que vocês olham na hora de olhar, em especial para dados de inbound marketing, né? Quais são, eu imagino que o custo do lead, tem algumas, mas quais são aqueles que são game changing, sabe? Viram o jogo para que todo profissional possa olhar, eu acho que assim, que aceleram, né, os resultados. A pergunta é o famoso marketing digital. Sim ou não, porém depende. Sim ou não, mas exatamente. Assim, de onde você está partindo? Qual que é o ponto de partida? Que essa empresa, que esses empreendedores, esse serviço, enfim, essa estratégia, de onde ela está vindo? De onde a gente está começando, sabe? Então, acho que o primeiro lugar é esse. Onde você está? Esse lugar que você está confortável? Onde você quer chegar? Sabe? Quais ferramentas você tem para chegar nesse lugar? Perguntas. Mas, enfim, tentando ser um pouco mais objetiva. Vou falar alguns dados que eu acho que fazem sentido de acordo com essas etapas mais básicas, digamos assim, ou que nós, pessoas de dados de marketing, gostam de ver, né? Pensando em inbound marketing. Se você tiver um site, acessos, então, assim, ferramentas do tipo Google Analytics, é essencial, não tem jeito. Mas vamos falar, assim, acessos do seu site. Quem que está acessando, de quais dispositivos, quais as páginas mais acessadas. Isso é básico. Acho que você não começa nem a brincar se você não tiver isso, sabe? Redes sociais são meu maior lugar de vendas, assim, beleza. Então, você pode dar acesso às suas redes sociais. Quantas pessoas estão visualizando? Que tipo de post funciona mais? O que você fez de diferente nesse post? Que funcionou melhor nesse? Vamos fazer comparativos. Isso eu tô falando de coisas bem iniciais mesmo, antes mesmo dessa parte de, tipo, custo de aquisição, o retorno do investimento. Porque, leitura de cenário, né? A gente tá falando aqui qual é o cenário que temos, pra gente poder, a partir disso, pensar quais queremos criar. Para chegar em outros lugares. Então, assim, então beleza. Então, eu tenho meu site, eu tenho minhas redes sociais, você envia newsletter, você envia e-mail. Quer enviar? Seu público funciona com isso ou não? Acho que isso são coisas muito básicas, assim, só pra gente começar a falar. Mas é o básico que às vezes funciona, né? É o que a gente fala. Quando tem, bem feito. Então, às vezes é melhor você se prender às questões básicas, que como que tá o tráfego do seu site? Tá crescendo ali o número de visitas? Então, visita é pessoas. Então, eu estou crescendo para pessoas que não visitavam, né, antes e agora visitaram. Agora você pode fazer outro recorte. Elas estão engajando no meu conteúdo? Como que eu vou mensurar isso? Elas estão navegando entre páginas? Já tem como você responder tudo isso. O tempo de leitura das pessoas, porque você vê o tempo que ela fica na página. Aumentou? Taxa de rejeição. Mapa de calor. Hoje a gente, inclusive, o Google Analytics, por exemplo, a gente já não tem mais a taxa de rejeição. É taxa de engajamento. Até para mudar um pouco dessa mentalidade, né? Existem outros parâmetros que têm anti-rejeição. Então é bom sempre olhar isso mesmo. Mas até esse o viés que eu acho que é melhor, assim, que é o sair do padrão, foca em taxas de engajamento. E que pouca gente faz no marketing, e que eu aconselho, é focar em métricas de branding, que por incrível que pareça, dá pra gente fazer muito. Então, por exemplo, olha qual que é o volume de busca da sua empresa. Aumentou, não aumentou? Concilia isso com uma estratégia que você fez. Dado por solto não é nada. Então, aí que vem a informação. Fiz uma campanha institucional, e aí eu quero avaliar se deu algum resultado. Vê lá o volume de busca que deu do seu nome da sua empresa. Aumentou? Pronto, você tem a validação de que o investimento valeu a pena. Ou o resultado de campanha de tráfego pago, por exemplo, também, sabe? O tráfego pago foi feito na mesma época, na época X. O volume de busca orgânico mudou também ou não? Então, né, essas pequenas ações, assim, essas coisinhas vão se conectando. E é um pouco olhar para o filme e não só para a foto, né? Porque você olha para o funil como um todo e não só para o número que está saindo ali, né? Que muitas vezes é onde a gente fica fixado. Você consegue compor a história, né? Ver ela acontecendo. Então, a brincadeira que eu fiz uma vez foi de ver num lançamento que a gente estava fazendo a movimentação dentro do site ao vivo, né? Que você tem como ficar olhando. E assim, é viciante quando tem né, esse movimento, né? Você fica vendo as pessoas indo de um lado para o outro, o que elas estão gostando mais, e aí vão descobrindo partes, né? Como se você estivesse num Big Brother, né? Isso é muito legal. É bem legal mesmo. Eu acho que a gente está chegando, né? Avançando aqui para o final do episódio.
E fica muito claro para mim que essa é uma estratégia que, desde que bem feita, né, com profissionais ali que pensem, né, em quais os resultados desejam gerar para aquele negócio, ela acaba trazendo, né, o que promete, e tem aí vantagens e desvantagens, mas sobretudo todo mundo está na internet, né? Então pensar isso com carinho, com cuidado e principalmente, né, fortalecendo o seu posicionamento perante todo o mercado, toda a sua cadeia, né, os stakeholders, porque não são só clientes, né, é como essa marca é percebida por outras lideranças do mercado, como ela é falada na mídia, tem tantos outros pontos importantes. Eu acho que o Inbound ele pode contribuir muito, né, na construção desse posicionamento e dessa marca, né? Bom, queria agradecer, né, vocês por terem aceitado esse convite, por terem trazido essa conversa tão importante. Espero que nossos ouvintes tenham gostado, e eu acho que tem aí muitos outros pontos que a gente não passou aqui. Nossa, eu entendo que é rico e a gente pode depois marcar um novo papo, né, de graça sobre isso, porque a gente gosta bem de falar sobre tudo que começa aqui no branding e vai terminar lá na vendas, mas não só isso, que retroalimenta esse processo. Queria convidar o nosso ouvinte também a nos seguir no Instagram, @DizoStudio, e queria que vocês deixassem, né, o Instagram da Agent Simplify para que eles possam também segui-las por lá. Nosso Instagram é agents.simplify. Ele tem um pontinho no meio. A gente também tá no LinkedIn. Aí o LinkedIn é só Agents Simplify mesmo. E o site, que também é agentsimplify.com. E se vocês quiserem, lá no site tem o nosso telefone. A gente, como vocês viram, gosta de bater bastante papo. Então mandem mensagem, vamos conversar. Estamos aí para isso. Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade. Obrigada aí também pro pessoal que tá ouvindo. Poxa, a gente que agradece, né, Edgar? Muito obrigado, eu achei que foi rico, falamos juntos, eu achei que foi rico. Eu acho que esse é uma estratégia que pode, de fato, acelerar muitos dos negócios que hoje participam dessa transformação digital, e é sempre um prazer falar nessa profundidade de um tema tão relevante, né, atualmente para os negócios. Vou deixar para os nossos ouvintes também não deixarem de sugerir novos profissionais e temas que possam, de fato, fazer a diferença e acelerar os negócios do lado de lá. Conta pra gente o que você achou desse episódio. Se tiver dúvida também, deixa lá no nosso Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigada pela participação de você, Edgar, sempre aqui generosamente conduzindo junto de mim. Gil, Joy, estejam, né, convidadas a voltar, tá bom? Obrigada pelo espaço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.